Então, pessoal, dando continuidade ao tema manejo avançado das vias aéreas, professor Tauá Bahia, vamos falar sobre a intubação, né? O passo a passo do manejo avançado das vias aéreas. Só que antes de entrar no tema específico, é interessante a gente fazer um racional teórico, começar a pensar em como é que essas coisas acontecem, quais são aquelas pegadinhas que estão na assistência ao paciente grave. Muitas vezes a decisão é baseada na orelhada, né? Eu costumo falar. O cidadão costuma fazer assim, aí pega do colega que faz assim, às vezes a pessoa não para para pensar se aquela é a melhor estratégia para a intubação, se a decisão farmacológica foi bem empregada naquele caso em específico, tá? Então, a gente vai fazer um apanhado geral nesse primeiro momento e depois a gente aprofunda aí na sequência rápida de intubação e nas outras possíveis estratégias. Então, o primeiro passo é a decisão. Você está diante do paciente, quando é que você vai intubar? Primeiro, na verdade, é se vai intubar ou não intubar e o momento zero da intubação. Na verdade, nenhum livro vai conseguir, de uma maneira muito minuciosa, lhe dar essa informação com a certeza científica que você quer. A gente tem várias situações onde está lá, glasa menor ou igual a 8 no TCE, tudo bem. Mas em que momento ali? O paciente chegou, já vou logo entubar? Normalmente você usa um bom senso, mas eu não posso avaliar puramente o rebaixamento de nível de consciência. Eu não trato lesão, eu trato o paciente como um todo. E às vezes o paciente está com um rebaixamento de nível de consciência, mas ele tem uma outra coisa que ameaça a vida. Então, por exemplo, hoje nós temos um redesenho do atendimento inicial no paciente vítima de trauma, no ambiente pré-hospitalar, por exemplo. Estou lá na rua, eu vou fazer o controle de uma hemorragia sanguinante, simultaneamente um colega vem fazer a abordagem nas vias aéreas. Então, assim, primeiro, entubar ou não entubar é a decisão, e segundo, quando entubar. Então, às vezes, por exemplo, no pré-hospitalar, a decisão de entubar ela é postergada. Eu estou com o paciente com TCE grave, ele está com choque hemorrágico. Poxa, uma lesão isoladamente é muito ruim. Eu não trato só a lesão, eu trato o paciente como um todo. Ele tem duas lesões potencialmente ameaçadoras à vida. Então, o que eu posso fazer? Rapaz, ó, eu vou fazer o controle dessa hemorragia externa, vou usar a cânula orofaríngea, desobstrução manual, cânula orofaríngea, bota o dedo suplementar e ir para o hospital. Mas você não vai entubar ele aqui agora, você tem que se perguntar, o paciente vai se beneficiar dessa intubação em campo? Será que eu retardar a chegada dele em um centro de trauma não pode fazer com que ele morra antes do controle definitivo de hemorragia interna, por exemplo? Então, é esse racional que o emergencista tem que ter na mente, se o paciente vai se beneficiar da intubação naquele momento. Então, depois da decisão está feita, né, se intuba ou não intuba, o momento certo do procedimento. Então, normalmente eu tenho alguns critérios, é importante a gente discutir isso. No momento do início da profissão, normalmente você vai ter mais agressividade até na intubação. Paciente rebaixado igual a tubo. Mas às vezes, quando você vai ficando mais experiente, você vai postergando a intubação, você vai antecipando a intubação, porque você vai entendendo como é que funciona a evolução natural daquela doença, ou se o paciente se beneficia ou não daquele procedimento invasivo. Tá? Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é, usei tudo que eu tinha de mais simples e mais básico e não deu certo, tubo. Tá? Isso pode ser uma coisa que caminha lado a lado com a nossa assistência, uma coisa que acontece com certa frequência. Né? A própria parada cardiorrespiratória, apesar da American Heart Association dizer para você que se você estiver executando boas ventilações com as técnicas básicas a cada 30 compressões, você sabe que no momento que você faz uma via aérea avançada, você pode estar não só corrigindo uma das principais causas de parada cardíaca na emergência, que é a hipoxemia, mas também você tem um controle melhor da via aérea. Então você acaba tendo, durante o manejo do paciente, menos pausa menos pausa das compressões. Então o paciente fica recebendo compressão torácica ininterrupta e você não precisa parar para executar as ventilações. Ou seja, a gente acaba, no atendimento como um todo, tendo algumas vantagens adicionais. Tá? Bom, se o paciente não consegue manter uma oxigenação e ventilação, se o paciente tem uma piora neurológica, não preciso esperar ele estar afundado completamente para fazer intubação, às vezes eu me antecipo. Eu lembro uma vez que eu fui atender um paciente vítima de um acidente de trânsito, colisão veicular frontal, um óbito, um peso às ferragens, que estava preso pelas pernas, e esse outro que tinha um TCE grave. Na hora que eu cheguei para atender, preparei para fazer a minha avaliação, vi esse TCE moderado, não estava grave. Na verdade, o paciente, a condição era toda de gravidade da cena, mas o paciente estava com TCE moderado. Chamei o resgate aéreo. E aí, na hora que eu fui a avaliação neurológica do paciente, ele estava com um Glasgow de 10. O meu colega que atendeu antes, chegou um resgate antes da minha equipe, da rodovia,
falou, doutor, ele estava conversando aqui agora há pouco. Falei, poxa, esse paciente estava como? Ele estava meio confuso. Então ele estava pelo menos ali, possivelmente com um Glasgow de 14. Então estava com uma confusão mental, tinha abertura ocular espontânea, ele tinha movimentos espontâneos e guiados, né, dirigidos pelo seu comando. Então, Glasgow de 14. Quando eu fui atender esse paciente, ele já estava com Glasgow de 10. Eu falei, poxa, eu estou vendo um paciente que está tendo piora neurológica, sem falar que eu iria fazer um transporte aéreo, onde lá em cima eu não conseguiria fazer essa intervenção se houvesse essa piora na aeronave. O que eu fiz? Optei pela piora neurológica do paciente, pelas condições de transporte, fazer a intubação pré-remoção do paciente. Então, isso pode ser um critério que você pode mensurar também. Isso não é raro de acontecer na nossa prática de emergência. Paciente que tenha, por exemplo, risco de obstrução das vias aéreas superiores por alguma condição, e a gente não vai entrar no mérito das especificidades, senão a gente ficaria aqui uma infinidade de tempo discutindo. Paciente que tenha risco de aspiração, queimaduras ameaçadoras das vias aéreas, principalmente aquela em face, pescoço, queimaduras torácicas anteriores, enfim, principalmente aquele paciente também que não só teve a queimadura, a gente pode ter a queimadura combinada com inalação ou isoladas, né? A lesão por inalação, o paciente que entra no espaço confinado, respira aqueles vapores aquecidos e vapores também com gases tóxicos que inundam os alvéolos, prejudicando a troca, mas não só isso, o paciente também que tem o vapor aquecido queimando as vias aéreas. Gostaria de fazer uma observação. Na apresentação anterior, citamos que existe o oxímetro de pulso como um instrumento excelente para medir a oxigenação do paciente. Nesse caso específico de inalação, o oxímetro pode não ser um bom instrumento, porque o oxímetro ele vê a saturação da hemácia. Então, na verdade, a hemácia pode estar com oxigênio, formando a oxihemoglobina, mas a hemácia pode estar ligada também à carboxihemoglobina, ao monóxido de carbono, formando a carboxihemoglobina, que é 200 vezes mais estável do que a oxihemoglobina. Então, o oxímetro ele não vê se está ligado ao monóxido ou ao oxigênio. Ele simplesmente vê a saturação da hemácia. Então, às vezes, a pessoa está ali, inalou bastante fumaça, monóxido de carbono, e o oxímetro vai estar dando a medida ok. Tá? Não existem instrumentos específicos para isso. Quais critérios clínicos eu utilizaria, então, para uma intervenção possível? Então, normalmente, você vai avaliar o padrão respiratório, porque o paciente não estará sendo bem oxigenado e ele vai ter uma tentativa de compensação dessa baixa oxigenação, aumentando aí o seu trabalho respiratório. Tá? Quadros tóxico-metabólicos graves, às vezes o paciente tem uma acidose metabólica grave, clinicamente ele pode não estar tão ruim, vamos dizer assim, mas a gasometria está me mostrando que esse paciente está grave e eu posso fazer intervenção aí para melhorar as trocas gasosas do paciente. E no trauma, em específico, a escola de coma de Glasgow menor ou igual a 8, tá? Porque ele está comatoso, não tem reflexo de proteção da via aérea. Uma observação importante, apesar de eu ter comentado na apresentação anterior, comentando anteriormente, o Glasgow ele foi concebido para o TCE. Isso não me impede de utilizar no paciente clínico. Eu tenho que ter muito critério para fazer isso. Então, por exemplo, se eu pego um paciente hipoglicêmico com Glasgow menor ou igual a 8, não é igual a tubo. Eu vou fazer lá um Moveg, mover gostoso, pego a glicemia capilar, tá hipoglicêmico, funcionou excesso venoso, fiz a glicose, acordei. Não precisei fazer intubação desse paciente. Paciente, por exemplo, que está num período pós-ictal, acabou de convulsionar, você nem às vezes fez o abortivo, né, a medicação abortiva da crise, não fez o benzodiazepínico, o paciente fica no pós-ictal rebaixado, leva um tempo e ele acorda. E o pior ainda, se você pegou o paciente convulsionando, abortou a crise com benzodiazepínico, certamente ele vai estar rebaixado. Eu tenho a depressão neurológica do benzo se somando ao pós-ictal. Ou seja, eu não posso simplesmente utilizar isso como critério imediato de intubação. Tenho que avaliar cada caso individualmente, mas eu posso utilizar, por exemplo, para avaliar a piora neurológica no paciente clínico. Fiz uma escala de coma de Glasgow, o basal do paciente era 15, né? Eu não posso pegar, por exemplo, o paciente com AVC, com sequela neurológica, ele é afásico. O Glasgow basal dele não é 15. Então vamos lá, eu peguei um paciente com Glasgow de 15, esse paciente depois de uma avaliação de 30 minutos, ele está lá com Glasgow 14, 12, 10, opa, não espero o paciente descer mais não, eu faço uma intervenção, tá? Então eu consigo ter, de uma maneira objetiva, o desenho da piora neurológica desse cidadão. Bom, qual é a melhor estratégia de intubação na emergência? Você está numa sala, recebe um paciente inconsciente. E aí? Bom, eu não conheço o histórico médico do paciente, às vezes ele está
com o estômago cheio, na verdade, na maioria das vezes estará com o estômago cheio, a gente tem que assumir isso, mesmo que ele não esteja. Ele pode ter um preditor de viéria difícil, enfim. Então, na emergência, é um cenário mais obscuro, diferente do centro cirúrgico, onde a avaliação pré-anestésica me deu ferramentas para avaliar melhor possíveis problemas que eu viria a ter num manejo avançado da viéria desse paciente. Gostaria de destacar aqui, então, alguns pontos críticos. A intubação é um processo, não é só a passagem do tubo por dentro da traqueia, tá? Se eu pegar um macaquinho, bota lá para ele fazer, uma hora ele vai acertar e vai pegar a manha. Vou lá dar o prêmio para ele, a bananinha, ele vai fazer, uma hora ele vai acertar, tá? Então, na verdade, a intubação é todo um processo. Eu preciso escolher bem os meus equipamentos, eu preciso lançar mão dos dispositivos e técnicas básicas antes da avançada, não posso esquecer disso, essa etapa é extremamente crucial. Eu tenho que fazer bom posicionamento do paciente para que ele seja melhor oxigenado e o posicionamento também para a intubação ser feita de uma maneira adequada. Toda a minha estratégia farmacológica ela tem que ser muito bem pensada e não só isso, como dirigida, seja o fármaco ou as doses do fármaco, não é uma ampola de tal medicação para aquele paciente, a gente tem que individualizar sempre a nossa conduta. Lembrar de lançar mão de manobras que possam auxiliar a minha laringoscopia e aí o enfermeiro, um bom enfermeiro da equipe chegando junto pode fazer total diferença nisso. E, por fim, uma laringoscopia de excelência, tá? Então, não adianta nada eu fazer esse passo a passo, todo muito bem delineado, e eu não tenho um bom manuseio do laringoscópio. A minha laringoscopia ela tem que ser muito bem feita. Às vezes você fez todo aquele passo a passo, bonitinho, mas não conseguiu fazer a inserção da lâmina correta, e às vezes diz, não, a viéria do paciente é difícil. Eu vejo muito colega, já aconteceu comigo, de dar apoio, né, enquanto profissional, a uma intubação, diversas vezes onde o colega não conseguiu, a viéria está difícil, e eu chegava e fazia um procedimento e não era difícil, tá? Então, normalmente, a laringoscopia de excelência, ela tem que ser muito bem executada. Aí sim eu posso dizer, realmente, o paciente tinha um problema a mais e vai acontecer em algum momento. Eu tenho medo daquelas pessoas que dizem assim, ó, eu nunca deixei de intubar o paciente, eu sempre intubei 100% dos pacientes. Normalmente, até você atingir uma boa proficiência, o seu N, né, o seu número de pacientes, quanto maior ele for, mais em algum momento você vai pegar um paciente que seja desafiador. Desafiador ao ponto de você não conseguir intubar na primeira, na segunda e ter que lançar mão de um plano alternativo. Tá? Não é demérito nenhum do profissional deixar de intubar, desde que ele tenha feito essa sequência aqui de pontos críticos de uma maneira adequada. Isso tudo aqui eu posso chamar de intubação orotraqueal, não só a passagem do tubo. Tem gente que é um excelente intubador, é um excelente passador de tubo, mas às vezes quando você vê a estratégia farmacológica não foi bem feita, e aí dá problema, seja na peri-intubação ali ou naquele pós imediato ou mais tardio. Então tudo isso aqui tem que ser pensado como sendo o processo de intubação, tá? E lembrando que uma das etapas mais críticas é a estratégia farmacológica. E a sequência rápida de intubação é, sem dúvida nenhuma, para nós profissionais de emergência, a melhor estratégia para o paciente enfermo de uma maneira aguda e que precisa de obtenção de viária avançada. Tá? Mas quais são os pilares dessa estratégia? Que é isso que a gente vai discutir mais à frente. Tá? Primeiro, fazendo uma interação com vocês aqui de uma maneira diferente, normalmente o nome ele carrega um peso muito grande, né? Então, sequência rápida de intubação dá a ideia de que não, uma coisa tem que ser muito rápida e na correria. Intubação não é corrido. Inclusive, atualmente, a própria sequência rápida ganhou uma reformulação de um dos passos, que é a otimização pré-intubação do paciente. Ou seja, antes de intubá-lo, eu vou ter que otimizar alguma condição crítica que torna ele estável para que o procedimento seja feito da maneira mais segura possível. É lógico que tem exceções, a gente vai discutir algumas mais à frente, tá? Então, primeiro mito que a gente tem que quebrar, a sequência rápida não é tão rápida assim. Mas tal aí porque esse nome? Porque rápida é a passagem do tubo, ela tem que ser rápida. Rápida é a indução e a paralisia. Mas até eu chegar no processo de indução e paralisia com passagem do tubo, eu tenho um passo a passo. Esse passo a passo não é tão curto, não. Só para vocês terem ideia, retirado da USP esse gráficozinho, ele mostra, por exemplo, que o posicionamento do tubo, né, o placement, que é colocar o tubo dentro da traqueia, ele vai levar em torno de 10 minutos. Mas como assim isso tudo? Pode ser até mais. Hoje, com a otimização para intubação, a gente vai alongar às vezes esse tempo.
Então eu preciso garantir uma boa pré-oxigenação, fazer uma otimização pré-intubação, paralisar, induzir e posicionar o paciente e depois eu faço a passagem do tubo. Eu adiciono aí, por minha conta, o 8º P. Eu costumo falar do plano B ou um plano alternativo. Plano B, plano alternativo, ele não tem que estar trancado não, na caixinha de via aérea difícil. Ele tem que estar do lado, à beira do leito do paciente, junto com os outros materiais convencionais. Eu tenho que ter uma máscara laríngea disponível, eu tenho que ter um material para viária cirúrgica à mão, eu tenho que ter um buge, que mais à frente a gente vai trabalhar e vai falar o que é isso, tá? Tem que estar todo lado. Porque se eu pego esse plano alternativo e deixo ele longe, aí na hora eu posso me embolar e não dá certo. Se ele é um plano alternativo, ele tem que estar à disposição, tá? Bom, esse 8º P aí fica por minha conta, beleza? Mas vamos lá. Sequência rápida de intubação, não é tão rápido assim, tá? Botei esse tracinho só para dar uma marcação mais forte, porque não é tão rápido assim. Então, respira, não faz igual a mim, que sotaque, né? Começa a falar e o negócio vai caminhando, vai fluindo. Mas uma intubação, normalmente você precisa ter bastante paciência. E eu tenho o tripé, são 3 grandes pilares. A característica básica de uma sequência rápida de intubação é administrar o hipnótico e em seguida o bloqueador, e isso é sequencial e rápido, tá? Por isso a sequência rápida, junto com o funcionamento rápido do tubo. Além disso, eu preciso antes fazer uma pré-oxigenação. Então, esse é o tripé. Pré-oxigena, induz, paralisa. Pré-oxigena, induz, paralisa. Esse é meu tripé. As outras coisas, tem uma perfumariazinha aí que permeia, né, a intubação, são outras coisas que também podem vir a ser executadas e algumas etapas são até abreviadas ou não realizadas, tá? Essência básica da pré-oxigenação é sem ventilação com pressão positiva. Repito, sem ventilação com pressão positiva. Em tempos de Covid, muita gente está trazendo um monte de informação. Sequência rápida de intubação. Sequência rápida de intubação não é para o Covid, é para qualquer paciente de emergência. Paciente que tem Covid-19, insuficiência respiratória, que precisa de intubação, na verdade está nos obrigando a lembrar que existe uma coisa que era para ter sido usada há muito tempo e não vinha sendo usada da maneira adequada. É uma ferramenta potente, extremamente poderosa e vem sendo deixada de lado. Tem que fazer a paralisia. Outra coisa que a sequência rápida nos traz é a ventilação sem ventilação pulmonar. E no período de Covid-19, né, insuficiência respiratória, onde a pessoa tá sendo, onde as pessoas estão restringindo a técnicas que favoreçam a formação de aerossóis, isso acaba fortalecendo a estratégia como era para ter sido sempre executada, sem ventilação, com pressão positiva. Mas talvez você está dizendo que não é nunca para ventilar. Eu não estou dizendo isso, tá? Então, meu nobre aluno fez uma pergunta sábia aí. Eu vou ventilar, mas eu tenho que deixar isso para situações de exceção. Vai ter um momento certo para a gente discutir isso, ok? Bom, o paciente chega na emergência, eu tenho que sempre ver se existe alguma coisa ali na minha avaliação rápida inicial que possa sugerir que esse paciente possa ter uma via difícil. Então tem o mnemônico no Lemon, o limão, né, vamos dizer assim, do inglês, mas ele nos ajuda a lembrar aí do que pode vir a tornar uma via aérea potencialmente difícil. Então primeiro você dá aquela olhada externa, ver se o paciente tem alguma lesão cervical, alguma lesão na cavidade oral, alguma lesão no trajeto do tubo, se o paciente tem uma cicatriz prévia de cervicotomia, tem um tumor na região cervical, tem uma massa em expansão, um hematoma cervical em expansão, enfim, alguma coisa que lhe possibilite perceber que talvez o procedimento seja executado de uma maneira um pouco mais dificultosa. Tá? Uma outra coisa que se fala é a regra 332. Eu avalio algumas distâncias. Então, por exemplo, a cavidade bucal, eu olho para o dedo do paciente, os 3 dedos do paciente tem que caber dentro da boca dele, vai dar mais ou menos cada dedo 2 centímetros, 6 centímetros, né? Então, se a boca for muito pequena, abaixo de 6 centímetros, a abertura bucal for pequena, acaba que eu tenho normalmente um pouco mais de dificuldade de fazer a inserção do laringoscópio e de passagem do tubo, tá? Além disso, tem uma outra distância, que é a distância mento-ióidea, e a outra distância é a ióide, a tiroióidea. Bom, na prática, como é que eu uso isso, Tauá? Bom, normalmente eu só vou ter uma ideia dessa abertura no momento em que eu estou fazendo aquela avaliação à beira do leito olhando para o paciente. Se ele tiver consciente colaborativo, eu vou pedir para ele abrir a boca. Se não, eu vou estar ali, na hora da própria laringoscopia, eu vou acabar percebendo essa limitação na abertura bucal.
A outra coisa, na prática, dificilmente alguém vai ficar olhando ali, fazendo essa medição da distância tireoideia ou metoideia, tá? Até porque o ióide é um osso que está mergulhado ali na região cervical anterior e a gente não vai ter essa facilidade na sua palpação. Mas na prática, o que eu preciso saber, olha para a mandíbula da pessoa. Se ela tiver um retroagnatismo nessa mandíbula retraída, isso aí já me dá pista que eu vou ter um pouco mais de dificuldade com a laringoscopia. Tem uma classificação do Mallampati, né, que normalmente é coisa de anestesista. Dificilmente o paciente inconsciente vai ser colaborativo a ponto de me permitir fazer uma avaliação do que eu consigo ver de estrutura orofaríngea para saber se a via aérea vai ser mais difícil ou não. Então, acaba que é uma classificação mais de pré-anestésico. Então, se o paciente ainda tiver uma fase pré-intubação, ainda consciente colaborativo, eu consigo fazer. Tem uma outra classificação como a Killer-Hand que só tem um único probleminha. Eu só vou saber se a via aérea é potencialmente difícil com a laringoscópio lá dentro da cavidade oral, encaixado dentro da valécula. Então, na prática, isso não é uma classificação de via aérea difícil pré-intubação. É peri-intubação. Já estou com laringoscópio lá dentro, tá? Mas eu gostaria de trazê-la à discussão porque existem estratégias para, em um cenário como esse, você lançar mão de recursos. Então, por exemplo, se o paciente tem um Comark-Lerhane 2 ou um Comark-Lerhane 3, observação, existem 2A, 2B, 3A e 3B, tá? Tem autores que subdividem a classificação. Tá? Então, eu posso utilizar o Bulge, o Jab, Gun Elastic Bulge, ou Bulge, sim, simplesmente o apelido para os íntimos, né? Nessas duas opções aqui, porque o estilete, né, a pontinha dele, vai cair dentro, vai passar por entre as cordas vocais, e eu consigo passar o Bulge, e aí sim eu vou passar o tubo orotraqueal. Já nos graus 3 e 4, seria o 3B e o 4, né? Eu tendo mais dificuldade, aí eu considero esses dois graus, 3 e 4, vier difícil, seria interessante ter à mão um videolaringoscópio. O problema é que eu não tenho ele amplamente disponível na sala de emergência, tá? E também, se for do desejo do socorrista adquirir um, esses equipamentos são bem carinhos, certo? Bom, lembrando da via aérea superior, né, só resgatando aqui um pouco da anatomia também interessante, eu vejo muitas vezes, eu estou resgatando a ideia da laringoscopia de excelência, muito colega acha que sabe que está fazendo a laringoscopia. Então, na verdade, eu não procuro a corda vocal e eu não procuro a valécula. A coisa que eu tenho que procurar quando estou inserindo a lâmina é a epiglote. É a estrutura que eu vou estar ali visualizando sempre. Normalmente, se você inserir um laringoscópio e não consegue enxergar a epiglote, é porque a sua lâmina avançou além do local adequado. Então, você vai fazer o quê? O recuo dela. Então, normalmente, se você usa a lâmina 4 num homem adulto, se for um homem adulto, mas não tão grandão assim, a 4 pode ficar grande. Aí você insere ela demais, então você tem que recuar. Caiu a epiglote, pronto, você sabe onde você está, avança para encaixar na valécula, tá? Que é o nosso ponto de referência para a inserção da lâmina. E em seguida a epiglote sobe, me apresenta as cordas vocais, seria o cenário ideal, para que eu insira o tubo por entre ele, tá? Então, normalmente, se você botou e viu tudo escuro, recua a lâmina, busca a epiglote. E aí, quando você a vê, tiver visualização da epiglote, você encaixa por cima dela, tá? Pacientes obesos, a própria obesidade em si, até uma gestante, por exemplo, porque não é uma obesidade, mas você tem um volume abdominal maior, mas são pacientes também que tem uma reserva de oxigênio muito ruim. Então, é muito interessante você fazer um posicionamento adequado desse paciente. Às vezes, muitos deles têm muito tecido adiposo na região cervical também, o paciente fica com o pescoço curto, tá? A gente vai mostrar mais à frente aí uma posição adequada para fazer o posicionamento do paciente. E a mobilidade cervical reduzida, neck mobility, né? Então tem o Lemon finalizando ele, quando você tem uma habilidade cervical que pode ser até por um paciente acamado por uma sequela neurológica e essa postura viciosa impede a movimentação adequada da região cervical. Muitos colegas falam que trauma é sempre difícil, eu gosto de dizer que trauma é mais difícil, mas não é impossível de se entubar. Até porque, apesar de termos preditores de viés difícil, a sequência rápida de intubação não estará contraindicada nestes casos. Não está, não. Inclusive, vou fazer aqui um momento de reflexão, tá? Isso é muito importante. Eu vejo muitas vezes um medo infundado na sala de emergência de dizer não vamos fazer o agente paralisante e acaba que a melhor estratégia ela acaba sendo deixada de lado, certo? Eu já vi muitos colegas, inclusive, chegando
e falando dessa forma, né? Toda viária emergência é difícil. Toda viária emergência é difícil. Ou seja, não, então todo paciente que tiver emergência eu não vou paralisar. Então, se você começa a achar estranho, porque, na verdade, eu tenho a principal ferramenta para deixar uma via aérea difícil fácil, a mão, e eu não vou utilizá-la, isso é meio paradoxal, né? Então, assim, será que realmente toda via aérea de emergência é difícil? Bom, vamos lá. Você fez uma avaliação rápida do doente e decidiu entubar. Uma via aérea supostamente difícil pode ser fácil, como eu vi várias vezes isso acontecer. Eu já fui chamado algumas vezes, eu não posso enumerar quantas, mas assim, eu já dei muito apoio para colega, dificuldade de entubar, rapaz, a veia tá difícil, eu chegava lá e não era difícil. Não era difícil, tá? Aí eu ficava me perguntando, poxa, qual foi a dificuldade do colega? Aí eu me remeto àqueles tópicos, aqueles pontos críticos onde eu listei lá, laringoscopia tem que ser de excelência, muito bem executada. Outra coisa, uma via aérea que você bateu o olho, ah, não, esse paciente vai ser fácil de entubar, ela pode ser difícil. Então, na verdade, é um paradoxo, né? Eu tenho uma ferramenta, que é o bloqueador neuromuscular, que ele vai tornar uma via aérea difícil mais fácil e eu não utilizar, isso para mim é surreal, não consigo conceber esse tipo de coisa. Então, assim, em vários estudos que são mostrados, então o Walls, por exemplo, ele cita isso, o Ron Walls, né, a literatura de referência, a base para essa apresentação, ele mesmo fala lá, bom, você bota um grupo de pessoas para ser entubado, mas antes da intubação o colega diz, é uma viária fácil, uma viária difícil. Então, onde o colega achou que ia ser difícil, onde também havia preditores de viária difícil, quando ele usou o bloqueador neuromuscular, a intubação foi mais fácil, aconteceu normalmente de primeira e em um menor tempo, e isso se deu em um número muito superior àquela intubação que não usou o bloqueador neuromuscular. Ou seja, eu estou com a Ferrari na mão e estou querendo andar aí de carroça do século passado. Tá? Então, brincadeiras e analogias à parte, eu tenho uma ferramenta que é de excelência, eu devo utilizá-la. Então, o bloqueador neuromuscular, ele deve ser, sim, sempre a nossa regra. Mas tá, tem alguma situação onde eu não devo utilizá-lo? Tem. Então, eu tenho que saber, isso tem que ser situação de exceção. A regra é use. As exceções existem, obviamente, mas elas não são a regra, não são a rotina nos nossos serviços. Tá? Eu não lembro a última vez que eu intubei o paciente sem um bloqueador neuromuscular. Não lembro mesmo, de coração. Tem muito tempo que eu uso o bloqueador neuromuscular, ele facilita tudo. Bom, o bloqueador neuromuscular ele pode deixar a via aérea fácil, mas não só isso. Acima de tudo, ele protege o nosso paciente. Pô, mas ele protege contra o quê? Protege contra o quê? Então, na verdade, vamos assim, ó. A laringoscopia ela é uma agressão, né? Ela é uma agressão e ela é uma das coisas que podem ser mais dolorosas para o nosso paciente na sala de emergência. Então, o ideal é que eu pense em fazer uma analgesia potente. A analgesia potente em emergência não tem como deixar de lado o opioide, certo? Mas eu protejo o paciente com um bloqueador neuromuscular de que forma? Bom, a parte da dor analgesia a gente discute mais à frente, mas a parte do bloqueador, que é o que a gente vinha discutindo, eu gostaria de trazer agora. Quando uma pessoa vai sofrer uma agressão e ela vê a agressão, normalmente ela se defende, né? Então ela faz uma contração no músculo para receber a porrada. É a mesma coisa. Imagine colocar o laringoscópio dentro da cavidade oral de um paciente. É um estímulo não só doloroso, um estímulo muito agressivo, como ele vai gerar uma defesa, então vai gerar contratura muscular. Então normalmente você tem aquele bloco cervical muscular, né? Aquele traqueal, que você vai ter músculos pequenos que eles podem vir a se contrair. Você pode também ter laringoespasmo, enfim. Então, quando eu uso o bloqueador neuromuscular, eu relaxo essa musculatura cervical, musculatura da mandíbula, tudo isso daqui que dá essa defesa à agressão. E o que vai acontecer quando você fez a movimentação da laringoscopia, você vai fazê-la com muito mais facilidade. Então, proteja o paciente de que forma? Por conta dessa defesa que o corpo vai fazer, né, dessa contração muscular que o corpo vai fazer, eu protejo o paciente com bloqueador neuromuscular, porque eu não vou ter o movimento peristáltico invertido favorecendo o vômito e aspiração. Então, quando eu vou fazer na etapa da intubação laringoscopia, o paciente não tem como vomitar. Né? Ele pode até haver uma regurgitação, uma parte do conteúdo gástrico voltar, dependendo do posicionamento dele. Agora, ele estando com a cabeceira elevada, paralisado, esse conteúdo gástrico não vai sofrer retorno por conta do movimento peristáltico, porque ele vai estar bloqueado, certo? Então, essas duas etapas são importantes. Agora, tem uma hierarquia de importância, tá? Então, bloqueador neuromuscular me permite fazer o procedimento
mais fácil. Agora, a agressão da laringoscopia, a dor que ela causa, eu penso na analgesia. Mas ela nem sempre é a etapa mais importante. Em alguns casos eu posso até abrir mão dela, que é a próxima discussão que a gente vai fazer. Então, o Chris Nixon, ele trouxe uma pirâmide, né, cuja base mostra a minha prioridade na intubação. Então, vou fazer uma intubação do paciente na emergência. Quais seriam as minhas prioridades? Primeiro, eu quero que o paciente fique vivo, né? Então, de baixo para cima. A minha prioridade é que o paciente fique vivo. E depois ele tem que estar estável. E depois a dor fica no próximo plano. E depois eu penso na dor, no alívio da dor desse paciente. Mas o que acontece às vezes em emergência é que as medicações que fazem alívio da dor, a medicação que faz alívio da dor, no caso o opioide, normalmente a morfina, ela pode interferir na estabilidade do paciente. Então, às vezes, eu posso abrir mão do alívio da dor, da analgesia, pensando na estabilidade do paciente, tá? E aqui fica um presente, assim, uma reflexão que eu gosto de fazer sempre, que é para o profissional de emergência, em qualquer cenário, não só em via aérea, né? É aquele olho de tigre. O tigre é soberano na savana, então normalmente ele não tem agressores, ele não tem possíveis ameaças, né? Ele não tem um predador, ele é o predador de excelência ali. Quando ele está diante de uma presa, ele bate o olho e foca, ele fica com aquele olho de tigre ali preso na situação. A visão periférica praticamente embaça, ele perde detalhes. E isso acontece também com o profissional durante o procedimento. Então, às vezes, o médico está ali tentando fazer a laringoscopia e se perde no tempo. Né? Se perde no tempo, se perde no tempo, e daqui a pouco o paciente está com a queda da saturação, não conseguiu entubar, aí daqui a pouco ele começa a ficar agoniado, suando frio. Então, tenha um extremo cuidado com a percepção do tempo que você está ali no procedimento. Por isso que o ideal é você ter sempre um bom profissional ao seu lado, normalmente um bom enfermeiro, sinalizando, e você fique sempre atento ao ouvi-lo. Tá? Às vezes você se perde no cenário, se perde ali com aquele olho de tigre, né? Sua vista periférica embaça e você não tem detalhes do que está acontecendo ao lado, e até o tempo passa na velocidade que você acaba não tendo controle, certo? E por que isso? Por que eu estou falando isso? Quando você usa um bloqueador neuromuscular, ele leva um tempo para reverter. E esse tempo aí, só para você ter ideia, nesse gráfico aqui do Emergência da USP, é um gráfico clássico, até mais esse aqui foi adaptado da Emergência da USP, ele mostra, por exemplo, aqui, ó, o tempo médio de recuperação com o uso de succinil 1 mg quilo. 10% dos pacientes vão recuperar com 7 minutos. 90% dos pacientes vão se recuperar com até 10 minutos. Então, assim, é um tempo alongado. Se nesse tempo você não consegue entubar o paciente, lógico, o ideal é que você entube num tempo inferior a esse, a hipoxemia vai surgir, ele pode parar porque você não conseguiu entubar o paciente. E talvez daqui venha esse medo alardeado, né, de não usar o bloqueador neuromuscular. Mas na prática, um procedimento bem executado, uma sedação, uma paralisia bem feita, a laringoscopia bem feita, você vai conseguir. E se não conseguir, eu tenho que pensar no plano de resgate. Então não precisa ter medo de fazer a paralisia. Lembrando que um paciente não grave, um adulto normal, a janela de apneia dele é muito grande. Mas na emergência eu não pego normalmente um cara jovem, saudável, sem comorbidades e simplesmente vou partir para a intubação. Normalmente eu pego adultos mais graves, enfermos, que vão ter uma hipoxemia de base, que às vezes eu não consigo reverter ou melhorar com uma boa oxigenação, por mais que eu tente fazer meus esforços, ele vai continuar hipoxêmico. São pacientes que a reserva pulmonar e cardíaca já estão deficientes, ou seja, é um paciente cuja janela de apneia para intubação é muito curta. Então tem que ficar atento a isso. E aí entra aquela história que eu falei do olho de tigre, né? Se você tá ali, ó, perdendo tempo, tentando entubar, a saturação tá baixa, e aí, meu Deus, não consigo, tem que ter alguém do lado ali sinalizando para você, doutor, o paciente está com a oxigenação em queda, mas seria interessante a gente pensar aí no plano de resgate, no plano alternativo, tá? E deixar o envaidecimento de lado. Não é demérito nenhum deixar de entubar, volto a repetir. É melhor você dar um passo atrás, chamar um colega mais experiente e fazer o procedimento de uma maneira segura do que simplesmente estar ali forçando, lesando a via aérea do paciente, causando traumas adicionais além daquele primário. O paciente pode até ser intubado, mas durante esse tempo de intubação, uma estimulação simpática vigorosa, aumentou a pressão intracraniana, o paciente ficou hipoxêmico. Se for um paciente com uma patologia neurológica de base, ele pode ter um comprometimento neurológico por conta dessa hipoxemia que foi secundária a seu retardo na intubação, enfim. Então,
o cenário aí pode ser catastrófico, tá? É por isso também que, além de pensar no resgate, a gente precisa pensar que nem sempre a intubação em sequência rápida vai ser a melhor opção. Eu posso lançar mão de outras estratégias. Então, assim, eu faço justamente esse questionamento, né? Será que a sequência rápida de intubação é a melhor estratégia? Sim, ela é a melhor estratégia. Mas será que em alguns outros cenários eu posso ter outros caminhos? Sim, também pode. Então, no cenário, por exemplo, de hipoxemia grave, agitação psicomotora, aquele paciente chega quase morto, né, em GESP, paciente que tem uma taquipneia bem superficial com um volume elevado, volume minuto elevado, ou pacientes onde tem uma viera difícil, mas eu não tenho videolaringoscópio. E aí, o que eu posso fazer? Então, vai ter um tópico específico para a gente discutir essas outras possíveis estratégias. Tem muita coisa muito bacana, tá? Faço esse convite a vocês para continuarem. Não vai ser agora, vai ser mais à frente, porque agora a gente vai começar a sequência rápida de intubação, que eu fiz questão de dividir em duas partes, até porque é um tema muito amplo, para que a apresentação não ficasse muito densa. Eu dividi ela nessa primeira fase, que eu vou discutir pré-oxigenação e a estratégia farmacológica para intubação, até o posicionamento do tubo, né? E se preparando para o posicionamento do tubo. E eu vou discutir essa segunda etapa também na sequência, que é justamente o posicionamento do paciente, o posicionamento do tubo, a prova e o pós-intubação. Então, eu fiz questão de dividir para ficar um pouco mais didático para vocês. Então, na sequência, a gente vai trabalhar com a primeira parte, ok? Forte abraço e até breve.